O Deus de promessas é o nosso Deus. Amém? Você crê na promessa de Deus para a tua vida? Amados, Deus de promessas. O Deus de promessas é o nosso Deus. Amém? Você crê na promessa de Deus para a tua vida? Oh, glórias, aleluias, eu também creio na promessa de Deus para a minha vida. Deus de amor, nós te louvamos porque mais uma vez estamos na tua casa, estamos aqui para ouvir a tua palavra, para ouvirmos aquilo que tu tens para falar ao nosso coração, ao Espírito. Fala conosco, ministra nessa noite, Pai, para que nós possamos sair daqui cheios da tua graça, alegres, felizes contigo e na esperança, certo que tu és o Deus que cuida de nós. Oh Deus, abençoa-nos e que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Queridos, vamos ler Isaías capítulo 41, versículos 8 até o 10. Isaías capítulo 41, versículos 8 até o 10. Eu lerei na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Os amados ouçam com atenção aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. O nosso Deus é o Deus de promessas. Isaías capítulo 41, versículos 8 ao 10 diz: O Senhor diz ao povo de Israel: Você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo. E lhes disse: Vocês são os meus servos. Eu os escolhi e nunca os rejeitei. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Amém, queridos? Aleluias. Amados, Deus de promessas. Mas vale ressaltar que nesse momento, nesse exato momento em que o Senhor usava Isaías para falar a Israel, eles estavam cativos na Babilônia. Eles haviam perdido a oportunidade de estarem reunidos como Estado, haviam sido conquistados pela Babilônia e estavam ali, escravos. E muitas vezes, queridos, quando a situação sai do nosso controle, quando ela fica um pouco mais difícil, a nossa tendência é perder a esperança no Senhor. A nossa tendência é perder a esperança no Deus de promessa, até porque parece que o Senhor se esquece da gente, parece que Deus virou as costas para nós, parece que a mão de Deus não está mais estendida em nosso favor, parece que tudo se fechou. Mas quando nós olhamos um pouco antes, alguns séculos antes, nós vamos ver um Deus de promessas. Um Deus que fez promessas ao povo de Israel. Um Deus que fez promessas um pouco antes a José, enquanto ainda estava no Egito. É o Deus que cumpriu cabalmente as suas promessas. Esse é o Deus, amados, no qual nós cremos. Mas, se Deus fez promessas, por que as coisas tornaram-se tão difíceis? Por que as coisas ficaram tão complicadas? Onde colocar o coração? Onde Israel poderia colocar a sua esperança? O grande problema, como eu disse antes, é que muitas vezes nós fechamos o coração para o Senhor. E quando nós fechamos o nosso coração para o Todo-Poderoso, nós vamos perder de vista o cuidado dele para com a gente, o zelo dele para com a nossa existência, e vamos andar por caminhos nos quais o Senhor não está, em caminhos que nós escolhemos, em caminhos que nós abrimos, em trilhas que nós escolhemos, amados. E quando nós andamos nas nossas trilhas, a tendência é nos machucarmos, a tendência é nos darmos maus. Nós precisamos, queridos, andar no caminho do Senhor, ou seja, os passos, nossos passos, eles precisam estar de acordo com aquilo que Deus quer, porque se nós assim vivermos, receberemos o consolo do Deus Consolador, receberemos a ajuda do Deus que tem prazer em ajudar, receberemos as bênçãos do Senhor, o Deus abençoador. Ele será conosco, Ele nos envolverá, Ele nos colocará de pé, e Ele encherá o nosso coração, mesmo que a nossa situação seja tal qual a de Israel.
Momentos nos quais eles estavam como escravos numa terra estranha, numa terra difícil, haviam perdido o direito de serem uma nação. Mas Deus não esqueceu a sua promessa. O Senhor, amados, não esquece a sua promessa para com a nossa vida. Se tu tens promessa do Senhor na tua vida, se você tens promessa do Senhor, aumente a tua esperança. Cada dia busque mais o Senhor, porque Deus há de honrá-lo, porque Deus há de abençoá-lo, porque a mão estendida do Senhor será com você, porque o cuidado de Deus será com a tua vida, porque o Senhor te abençoará, te guardará e te protegerá. No entanto, irmãos, nós não podemos afastar-nos do Senhor, andarmos pelos nossos próprios caminhos, mas andemos no caminho do Senhor, igreja, andemos no caminho do Senhor. E se você analisar bem, se a tua vida hoje não está da forma que você queria, se a tua vida não está da forma que você acha que deveria ser, reflita um pouco a respeito do caminho no qual você tem andado. Reflita um pouco no caminho, reflita um pouco a respeito do caminho no qual você tem trilhado. Veja se é o caminho do Deus da promessa, veja se é o caminho que aponta para o Senhor, se é o caminho que conduz a tua vida para Deus, se é o caminho que te conduz para os pés do Senhor. Nós não podemos esquecer, irmãos, Israel esqueceu isto muitas vezes, não podemos sair da presença de Deus. Não podemos nos afastar da presença do Senhor. Israel tinha promessas maravilhosas para si. O Senhor havia feito promessas magníficas, extraordinárias. No entanto, aqueles que saíram do Egito, apenas dois entraram em Canaã. Os demais perderam-se no deserto, ficaram plantados no deserto, porque tiraram os olhos do Senhor, porque não amaram o Deus que havia feito as promessas, porque não amaram o Senhor, mas preferiram, irmãos, olhar para a sua própria situação, murmurarem, reclamarem, preferiram, amados, deixar que a carne falasse um pouco mais alto. E quando a maldita carne, que é a nossa velha natureza, fala mais alto, a nossa tendência é nos darmos mal, muito mal na vida. Porque a carne não tem nada de bom para produzir, E quando nós falamos de carne, vale ressaltar que estamos falando da nossa velha natureza, a natureza que puxa para o pecado, a natureza que puxa-nos para as coisas ruins. As velhas inclinações, elas tomam corpo na nossa existência, elas tomam lugar na nossa vida e nos afastam por completo da presença do Mestre. E foi dessa forma, irmãos, que aconteceu com Israel diversas vezes. Quantas vezes aquele povo escolheram andar segundo as suas próprias pernas, seus próprios entendimentos. E quando nós lemos a palavra, vamos ver que eles se deram muito mal e são exemplos para a nossa vida, exemplos vivos do Deus de promessas para nossas vidas. E nós não podemos, queridos, andar nos mesmos caminhos, nos mesmos erros, nas mesmas atitudes daquele povo. Mas o Senhor, queridos, Ele é misericordioso demais para com a nossa vida. Amém? Deus é misericordioso, igreja. Deus é misericordioso. Ali em Israel, o Senhor levantou o profeta, levantou Isaías, e ele foi a boca de Deus para aquele povo, e ele falou do amor do Senhor, e ele testemunhou do poder de Deus, e ele ensinou como aquele povo precisava agir, para que a graça do Eterno retornasse às suas vidas. E nós vemos, amados, que eles conseguiram o êxito, porque o Senhor veio, e o Senhor os libertou, o Senhor os tirou lá da Babilônia, o Senhor usou um rei lá da Pérsia, o Ciro. O Senhor foi lá e escolheu alguém que não o conhecia, mas tinha simpatia para com ele, e o Senhor foi, e através desse rei libertou aqueles que estavam presos, cativos na Babilônia, e ali ficaram muito tempo, mas foram libertos pelo Senhor. Quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, nós podemos receber com certeza a libertação que Ele tem para a nossa vida.
Eu não sei qual é a tua Babilônia, não sei o que te prende, não sei o que te aprisiona, não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua carne, não sei qual é a tua vontade, o que te faz errar o caminho. Não sei, mas o Senhor sabe e Ele pode mudar a tua sorte. A partir do momento que tu abres o teu coração e fale para o Senhor: Deus, muda a minha sorte. Abra o teu coração e peça para o Senhor adentrar e mudar o teu caminho, e certamente o Deus de promessa mudará por completa a tua vida. Crê nisso, igreja? Amém. Glórias a Deus, porque é a verdade do Senhor. No versículo 8 nós lemos: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu servo, o povo que escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Ouça, vocês são o povo que eu escolhi. Vocês sabiam que são um povo escolhido por Deus? Amém? Vocês têm essa convicção que são escolhidos pelo Senhor? Tem essa convicção? Israel também tinha essa convicção. Eles tinham essa certeza. E eles tinham prova física. Tinha a libertação, tinha o maná, tinha a preservação no deserto, tinha Canaã, enfim. O Senhor tinha feito um povo que não existia em uma nação. Ou seja, eles tinham todo o testemunho que Deus os escolheu, que Deus havia movido poderosamente nas suas vidas, mas mesmo assim andaram por caminhos errados. Nós temos, irmãos, nós temos a convicção que somos escolhidos pelo Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Eu também creio que você é escolhido pelo Senhor. Eu também sou escolhido de Deus. Mas nós não podemos, queridos, crendo nessa realidade, vivermos o pecado na nossa vida, vivermos a carne na nossa vida. Nós não podemos, a exemplo de Israel, escolhermos o pecado, escolhermos os caminhos errados. Nós não podemos, amados, trilhar pelos nossos próprios caminhos, pelos nossos próprios entendimentos, mas é preciso que cada um de nós olhe para o Senhor e ouça a voz do Deus de promessa. Porque o Senhor promete, mas Ele também exige. O Senhor exige, amados, para que nós possamos ser de fato escolhidos e recebermos aquilo que Deus tem reservado para os seus. Ele exige de cada um de nós a nossa parcela nesse acordo. Amém? Você precisa fazer a tua parte para que Deus venha agir poderosamente na tua vida. E no versículo 9 está escrito: eu os trouxe dos fins da terra, dos lugares mais distantes do mundo, e lhes disse: vocês são meus servos, eu os escolhi, nunca os rejeitei. Amados, Israel foi liberto lá do Egito. Estava ali porque havia sido liberto. Mas quando nós olhamos para Abraão, vemos que ele veio de Ur, que todo aquele povo havia vindo de uma região distante, uma região complicada. Nós também, amados, viemos dos confins da terra. Eu não sei qual é o confim da terra da tua vida. Talvez uma vida de pecado, uma vida longe do Senhor, uma vida afastada do Mestre, uma vida vivendo tudo aquilo que o Senhor não agrada-se. São os confins da terra para nós. Qual é o teu confim da terra? Qual é o teu confim? Será que você não está voltando para os confins? Será que você não está dando meia volta e voltando para os confins? E ainda reclama porque o Senhor não cumpre as promessas, porque Deus não faz nada em teu favor? Para isso nós somos bons, irmãos. Nós somos bons para reclamar do Senhor, porque nós temos na ponta da língua uma palavra de murmuração, uma palavra de reclamação, mas nem sempre nós analisamos a nossa vida e observamos de fato se o nosso caminho tem sido o caminho de Deus, a vontade do Senhor. E eu quero falar para a igreja que se os nossos caminhos não são os de Deus, não vamos alcançar as promessas que Ele tem para a nossa vida. Não vamos alcançar, irmãos. Vale ressaltar que saíram do Egito 3 milhões de pessoas aproximadamente. 3 milhões passaram o Mar Vermelho. 3 milhões andaram no deserto. Apenas dois entraram em Canaã. Todos eles ficaram nos 40 anos plantados no deserto. E quem entrou em Canaã tinha menos de 40 anos. Menos de 40 anos.
Veja, nasceram no deserto, receberam uma promessa que não era deles de forma específica, porque era de seus pais. Mas os pais erraram o caminho, mas os pais pecaram contra o Senhor. E aqueles, amados, que confiaram, apenas 2 entraram em Canaã. Nós precisamos ser do grupo dos 2, daqueles que confiaram e entraram em Canaã. É certo que entraram em Canaã quase 4 milhões de pessoas, sim, mas esses nasceram no deserto. Esses não haviam saído do Egito, nasceram todos no deserto. Aqueles que saíram do Egito, apenas 2, receberam no coração a promessa de Deus e observaram os princípios do Senhor e viveram a vontade de Deus. Tens promessa de Deus na tua vida? Tem que viver a vontade do Senhor. O nosso Deus é o Deus de promessa, mas a promessa é para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que amam o Senhor com todo o seu coração. Amém, igreja? E ainda no versículo 10 diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, e lhes dou força e os ajudo, e os protejo com a minha forte mão. Promessa de Deus, é o Deus de promessa. É isso que você precisa? O que você precisa na sua vida? O início do texto diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não fiquem apavorados. Será que nós estamos vivendo uma vida marcada pelo medo, marcada pelos problemas, marcada pelo estresse? O que é que tem marcado a tua vida nesses últimos tempos? Será que são essas coisas? Nós precisamos, irmãos, nos deixar marcar pelo Espírito Santo do Senhor. E quando nós somos marcados pelo Espírito de Deus, a carne não tem poder para agir na nossa vida. A carne não tem poder para mover na nossa vida. O inimigo, irmãos, ele será amarrado, ele será proibido. O inimigo não poderá tocar em nós, porque a Bíblia diz que nós andamos com o Mestre, andamos com o Senhor e estamos protegidos pelo Todo-Poderoso. Mas é certo, irmãos, que a nossa carne, ela quer roubar a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. Ela quer roubar a nossa comunhão com o Senhor. A nossa velha natureza, que cada dia é futucada, tocada pelo inimigo. É o inimigo querendo despertar você para o teu passado, para os confins de onde você veio, fazê-lo voltar aos confins. O inimigo toca na tua vida, ele futuca, ele mexe com você, ele desperta coisas ruins na tua mente, ele chama a tua atenção para o pecado. E se você não estiver atento a isso, irmãos, e se você não estiver atento, você com certeza errará o caminho e você voltará lá para o passado. E as promessas de Deus talvez não se manifestem na tua vida. Queres a promessa do Senhor? Viva segundo Deus. Não brinquem com Deus, amados. Amados, nós temos vivido dias muito semelhantes ao povo de Israel no deserto. O povo de Israel, eles haviam perdido o temor do Senhor. Eles olhavam para as nações vizinhas, viam as nações adorando seus deuses, tinham suas estatuetas, suas estátuas, tinham ali os seus ídolos, e eles olhavam e queriam aquilo para as suas vidas. O Senhor não permitia que se fizesse imagem dele, porém as nações vizinhas tinham isso, tinham ali os prazeres, tinham ali as diversões, tinham ali uma série de situações, e eles olhavam para aquilo e desejavam para o seu coração, para as suas vidas, aquilo que o povo pagão tinha. Quantas vezes, amados, isso tem sido uma realidade na nossa vida. Nós olhamos para esse povo aí fora que vive errado no pecado e queremos as mesmas coisas, queremos agir da mesma forma, as nossas atitudes precisam se assemelhar-se a deles, queremos em todos os aspectos nos colocar de forma igual a esse povo que está no mundo, amados. E foi por isso que Israel perdeu a comunhão e perdeu, amados, a oportunidade de entrar em Israel. Perderam a promessa de Deus que se estendeu aos seus filhos. Você pode perder a promessa do Senhor na tua vida a partir do momento que você permite que o pecado crie lugar, raiz no teu coração. E isso, amados,
gera uma situação insustentável. Porque quando o pecado consegue entrar no coração da gente, ele consegue enraizar no coração da gente, nós vamos perder a paz, vamos perder a alegria do Senhor, nós vamos perder a expectativa de vida, a esperança de vida, porque todas essas coisas são geradas pelo Espírito Santo de Deus no coração daquele que crer. E quando nós não temos o Senhor em nossas vidas, irmãos, nós vamos viver apavorados, com medo, estressados, movidos e apertados por toda sorte de coisas ruins. E é por isso que o Senhor diz que temos que olhar para Ele. A igreja precisa olhar para o Senhor. A igreja precisa ser liberta, mas para que haja libertação, você precisa olhar para o Todo-Poderoso. Para que haja libertação dos vícios, olhe para o Senhor. Para que haja libertação da fornicação, olhe para o Senhor. Do adultério, olhe para o Senhor. Da mentira, olhe para o Senhor. Da enfermidade, olhe para o Senhor. Dos males que tem tomado a sociedade, dos males que tem tomado as vidas, olhe para o Senhor, porque Ele pode restaurar-nos, e esta é a promessa do Senhor para cada um de nós. Creia no Deus de promessas, creia no Deus de promessas. E Ele afirma no versículo 10, eu sou o seu Deus. Essa é a promessa do Senhor, eu sou o seu Deus. O que mais precisamos, amados? Se o Senhor olha para você e diz, olha amado, eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, o que mais tu queres na tua existência? Ou seja, aquele que criou os céus e a terra, aquele que pode todas as coisas nos conceder, Ele olha para você e diz, eu sou o teu Deus. Creia nisso, igreja. É promessa do Senhor. E na sequência, Isaías, usado pelo Senhor, diz, eu os fortaleço, eu os fortaleço. As nossas forças não vêm do homem, as nossas forças não vêm do estudo, não vêm do nosso braço, não vêm da nossa sabedoria. A nossa força tem uma fonte, e a fonte é Cristo Jesus, igreja. Nós precisamos buscar as nossas forças no Senhor. Está você fraco, leia a Bíblia. Está você fraco, leia a palavra. Ore, jejue, busque o Senhor, consagre os teus dias ao Todo-Poderoso, e você verá a glória do Eterno, porque é Ele que promete que nos fortalecerá. Mas como é que eu posso fortalecer-me se anêmico estou e não tomo remédio? Como? Se você está com anemia profunda, precisas tomar um medicamento ou mesmo uma transfusão de sangue. Mas se eu estou com anemia profunda, ou seja, fraco, sem forças, se eu estou sendo espremido, oprimido pelo pecado, oprimido pelo inimigo, se eu não olhar para o Senhor, aquele que me fortalece, como conseguirei ficar de pé? Como conseguirei? Como você conseguirá ficar de pé? Nós temos, amados, que olhar, colocar os nossos olhos no Senhor, porque Ele nos fortalece. É o Deus que nos fortalece. E Ele continua dizendo, eu os ajudo. Eu os ajudo. Nos teus momentos de dificuldades, a quem você tem recorrido? Nos teus momentos de provações, nos momentos em que o medo bate no teu coração, que o estresse cada dia aumenta, a quem tens recorrido? Será que tens batido na porta do Senhor? Será que você tem falado para o Todo-Poderoso, clamado pela ajuda dEle, clamado pela sua misericórdia? Muitas vezes, amados, nós estamos extremamente necessitados da ajuda do Senhor, mas não fazemos nada para receber do Senhor aquilo que Ele pode fazer por nós. Não fazemos nada, irmãos. Não buscamos o Senhor. Achamos que está tudo muito bem da forma que está. E que Deus tem o dever de nos ajudar. Mas eu quero afirmá-los que Deus não tem o dever de nada fazer por nós. Porque Ele já deu Cristo Jesus e ensinou-nos o caminho pelo qual nós precisamos passar. Nos ensinou as nossas atitudes, ensinou-nos as atitudes que devemos tomar para que possamos receber dele a graça e a misericórdia. É o Senhor que olha para você, é o Senhor que olha para mim, é o Senhor que nos aguarda em meio a esse mundo tão difícil, tão complicado. Israel estava na Babilônia. Haviam perdido a sua nação.
talvez seus bens, haviam perdido as suas casas, eram ali escravos. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com eles. Ou seja, as provações, vamos passar por elas. As provações virão na nossa vida, as dificuldades virão na nossa vida, mas algo bom nós temos. É o Deus de promessa ao nosso lado. É o Deus que está pronto a nos abençoar. É o Deus que está pronto a nos ajudar. É o Deus que te chama e afirma: eu te protejo. Eu te protejo. Queridos, a nossa principal proteção vem do Senhor. A nossa principal proteção vem de Deus. É o Senhor que nos protege no nosso dia a dia. É o Senhor que nos guarda. E mesmo quando a situação fica um pouco mais difícil, você olha e não consegue ver a proteção de Deus, é porque os teus olhos estão fechados para o mundo espiritual e não consegue ver a libertação, não consegue ver o livramento do Todo-Poderoso. Mas é por isso que Ele recomenda-nos em todas as coisas: dei glórias ao Senhor, glorifique o Todo-Poderoso, porque Deus é o Deus de amor, e o amor do Senhor é verdadeiro, e o amor do Senhor é completo. Amados, o Senhor não te abandona, não te deixa. O Senhor te guarda e te envolve. Mas nós temos a facilidade em deixar o Senhor, em abandonar o Senhor, em andar por caminhos nos quais o Senhor não está. E eu quero chamar a tua atenção. Veja se o teu caminho é aquele que Deus tem para a tua vida. Veja se você tem andado no caminho do Senhor. Veja se você tem trilhado no caminho do Todo-Poderoso. Veja se os teus passos são apenas passos segundo a tua carne, ou se você tem andado guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ou você crê nisso, ou você abandona e de fato o Senhor. Ou você crê no Senhor que promete proteção, que promete a guarda, que promete te abençoar, te favorecer, ou você abandone os caminhos do Senhor. Porque, amados, nós não podemos viver divididos. Ou nós estamos com o Todo-Poderoso e a Ele entregamos a nossa vida por completo. Ou não estamos com Ele e a nossa vida não é dele. Amém? Eu não sei se foi aqui na igreja que eu dei um exemplo do café com leite. E se foi, lá vai ele novamente. Nós precisamos ser servos do Senhor, café com leite. Amém? Nós precisamos ser café com leite, amados. Depois que você mistura o café com o leite, é impossível separá-lo e é criado um novo produto. Café com leite. Não mais leite, não mais café, mas café com leite. E é impossível separar. Queridos, nós temos que ser café com leite. Ou seja, a minha vida precisa misturar tão profundamente com a vida de Cristo, que seja impossível separar-nos. Que seja impossível que haja uma separação. Assim precisa ser a nossa vida, igreja. Tu precisas viver uma só essência com o Deus de promessa. Tu precisas viver uma só essência com o Senhor. Tu precisas ser um só com o Criador. Essa é a recomendação dele. Ele chama-nos para que sejamos um com Ele. Não dois, mas um com Ele. Ou seja, uma só substância, um só produto, uma só essência. Seja café com leite. Amém? Eu sei que meus exemplos não são dos melhores, mas eu creio que vocês entendem. Depois que nós misturamos café e leite, nada mais pode separá-los. Depois que nós nos misturamos com Cristo Jesus, nada pode nos separar. Está no Novo Testamento que as forças das trevas, ou outra coisa qualquer, não tem condições de separar-nos da presença do Senhor. Mas tem um detalhe, queridos. As coisas externas não podem nos separar do amor de Cristo Jesus. Mas eu posso abandonar o amor do Senhor. Eu posso escolher por não andar com Cristo Jesus. Eu posso escolher viver a carne,
viver os princípios da carne, em detrimento da vontade do Senhor. Mas se eu opto por servir a Cristo Jesus, com certeza serei um com o Senhor Jesus. E certamente vou experimentar as promessas do Senhor na minha vida. E vou ver a glória do Senhor. Vou contemplar o poder de Deus. Serei abençoado. Serei próspero no meu caminho. Serei alegre na minha jornada. Feliz porque o Senhor nos envolverá. Porque o Senhor virá e encherá a nossa vida de glória. Encherá a nossa vida de alegria. É o Espírito Santo que será derramado sobre a nossa cabeça. É o óleo do Espírito Santo. É o óleo da alegria. Se você tem sentido-se fracassado, não tem visto o poder do Senhor, não tem contemplado aquilo que Deus pode fazer, meu conselho para você nessa noite é: conserte-se. Conserte-se. Mergulhe nas águas profundas do Espírito. Seja café com leite. Seja um com Cristo. E verás o mover poderoso do Senhor. A glória de Deus e as promessas do Senhor manifestar-se-ão na vossa vida, no teu dia a dia. Amém? Creia nisso. É a palavra de Deus para Israel. É a palavra de Deus para o Israel do Senhor nesses últimos tempos. É a palavra de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Deus de amor, nós queremos te glorificar. Queremos pedir, Senhor, que Tu venha nos envolver de uma forma grandiosa. Porque queremos experimentar essa unidade contigo, Senhor. A libertação que Tu concedes, a Tua promessa sobre a nossa vida. Oh Deus, porque sabemos que Tu tens a bênção reservada para cada um de nós. Mas precisamos, oh Deus, que haja um despertamento no coração. E que nessa noite, meu Deus, Tu venha despertar cada um desses que aqui estão presentes. E o despertar, Senhor, é para que vivam a Tua verdade. É para que vivam a Tua verdade. É para que estejam cada dia mais próximo a Ti. Vivendo em unidade contigo. Vivendo em unidade contigo, Senhor. Oh Deus, toma a Tua igreja, sustenta a Tua igreja. Sustenta tantos quantos hão de ouvir esta palavra, meu Deus. Para que sejam despertos pelo Teu santo e bendito Espírito. Oh Deus, abençoe o Teu povo, é que eu te peço. Oh, meu Deus, faz coisas novas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, olhe para o Deus de promessa, mas lembre-se, é preciso andar no caminho que o Senhor determinar para você. Precisas viver a vontade de Deus, a verdade de Deus no teu dia a dia, e verás a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que a paz do Eterno esteja sobre vossas vidas. Mensagem número 690.